E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui. Agora vamos falar sobre o saber teorético. O que é isso aí, né? É a atividade contemplativa ou produtiva das teorias, né? Tem como objetivo conhecer as coisas, como elas são de verdade. Investiga objetos que são imutáveis, por exemplo, a filosofia primeira, a metafísica, a teologia. Ela investiga objetos, né, esses objetos. Depois tem a física, a matemática, é o conhecimento aí dos seres e fatos que existem e agem independentemente de nós e sem a nossa intervenção ou a nossa interferência, né? Ou seja, são objetos do conhecimento aí, a priori e a posteriores, né? Objetos do conhecimento que não dependem da experiência, por exemplo, para pensar, raciocinar, são os conhecimentos a priori, né? A metafísica, a teologia são duas dessas áreas aí. E os conhecimentos a posteriores, né? Que tem as várias ciências aí, a biologia, a química, a física, que dependem de você passar pela experiência para a comprovação. O saber prático, o que é o saber prático, então? Diz respeito ao papel central que o hábito assume aí na sua vida, na aquisição da virtude moral. Ou seja, o saber prático é as suas experiências, né? São fruto, vai ser o fruto ali das escolhas que você fez, né? Isso que vai levar você a ter essa sabedoria prática aí, através das escolhas que você fez e que vai determinar ali essa virtude moral. Nenhuma das virtudes morais ela pode ser gerada em nós por natureza, tá? Pois nada que existe na natureza, né, que existe por natureza, pode ser mudado pelo hábito, tá bom? Nada que a natureza cria é mudado pelo hábito, tá certo? Então o saber prático é fruto aí do resultado dessas suas escolhas, quando você vai fazendo escolhas, acertando e você vai adquirindo aí essa virtude moral, ou senão você vai ter um vício moral, né, no caso, quando você já não, através dos hábitos aí, você tende a tomar decisões erradas, a fazer escolhas erradas, tá ok? Tá entendido? É isso aí. E aqui acrescenta um terceiro saber, né, que é a poética, que é a grande responsável aí pelo conhecimento e experiência estética e da técnica, né? A estética, né, que é essa valorização, né, do belo, da paisagem, do que é o conhecimento daquilo que é feio, que é grotesco, que chama a atenção, né, que te gera uma determinada repulsa, porque o ser humano ele sempre tende, né, a admirar, a contemplar aquilo que é belo, né, aquilo que, né, chama a atenção aos seus olhos. O belo te traz uma sensação de prazer, de conforto, né? Ou seja, aquilo que é bom, né? Estética tem a ver com a ideia central aqui de todo esse conhecimento que é o bem, certo? Ou seja, aquilo faz bem. O belo faz bem e aquilo ali gera uma boa experiência, uma boa sensação, tá? E da técnica, né, que é muito importante no mundo de hoje, a técnica chegou a um ponto, né, que nos trouxe a esse momento aí da ciência e da tecnologia, né? Da maneira de como se fazer, de ter uma maneira de fazer aquilo através do método, né? Principalmente que é o método indutivo que é usado aí muito na ciência. E a praxis, o que é a praxis? Essa palavra aí significa ação, né? Ou seja, ação, atitude, né? Saber prático, que vai fazer você desenvolver a virtude moral, né? E a praxis é isso aí, a palavra que significa ação, visando aí sempre o aprimoramento do sujeito que está agindo ali, né? E a mudança é gerada de maneira interna e transformadora nesse sujeito, tá? Ou seja, a ação que vai te levar a essa mudança aí transformadora, né? A vida é ação, né? Ou seja, a vida não é essa loucura aí,
né, de trabalho, produção, né? É preciso aplicar a teoria na prática por meio do caso aí da ação e, lógico, também, né? No meio disso tudo aí tem que ter muita consistência, né? Nesse sentido aí, a natureza, né, da instrução, né, mediante as virtudes, tem de ser buscada no âmbito da praxis, ou seja, as virtudes morais e intelectuais têm que ser buscado e desenvolvido no campo da ação, né, daquilo que dá certo, aquilo que dá errado, abandonar aquilo que dá errado e seguir com aquilo que dá certo. A ética tem por base a praxis, que tem como centro aí as virtudes, no caso, ou seja, a ética, né, essa maneira como deve ser agir, tem por base aí a ação, que tem como base você alcançar as virtudes, ok? Então é isso, gente. Isso aí a gente falou aqui sobre as virtudes morais, as virtudes intelectuais que são desenvolvidas. As virtudes intelectuais você consegue ali através da instrução, né, do conhecimento, da investigação e o saber moral, prático, as virtudes morais, elas não são ensinadas. Você aprende, você desenvolve elas através da ética, que tem como base aí no caso a praxis, a ação, no caso, né? Entende? Então é isso. Aí vem uma questão filosófica de como nos tornamos o que somos. Como nos tornamos o que somos, né? Claro que eu poderia te responder aqui, poderia responder bem rapidão, né? Aqui, através simplesmente só falar, através do hábito. Então, lógico, obviamente, né? Mas Aristóteles ele mostra-nos ali que os homens se tornam exatamente o que são pelo hábito, né? Por quê? Através da ação, ou seja, você vai se desenvolvendo ali através da ação, da praxis, você vai se tornando bom naquilo que você faz. Um engenheiro se torna um bom engenheiro construindo, um músico tocando. Da mesma forma, um homem se torna justo como? Praticando a justiça, né? Ou se torna injusto praticando as injustiças. Torna-se bom ou mal praticando aquilo ali, né? Bem ou mal, bom ou mal, através do hábito, através das suas práticas ali. Assim como o mal, né, não tem um hábito, né, tem um hábito de de tocar mal, ou ser um péssimo engenheiro, de não fazer, não ser bom naquele seu ofício ali, certo? Ou seja, o hábito é que vai determinar se sim ou se não. E é isso, é simplesmente isso. A gente, como eu falei, resumindo, a gente nos tornamos o que somos através dos nossos hábitos, certo? É assim, dessa forma, para escrever bem, né? Para você alcançar a excelência aí, é necessário o engajamento, a prática aí contínua, esse comportamento aí que possibilita internalizar todo aquele hábito ali, transformando numa experiência, né? Com consistência, constância, atualizações, das suas ideias, você vai atualizando ali suas ideias também, né? E suas práticas, no caso. É isso. Somente a prática vai te levar aí, no caso, esse objetivo aí, que é o conceito de excelência, vai te aproximar disso aí, da excelência, né? Alcançar realmente a excelência, e serve para todas as atitudes humanas, né? Ou seja, pelo hábito de sentir receio ou confiança, tornamos-nos covardes ou corajosos, né? Ou seja, pelo hábito de sentir ou não receio, às vezes ficou receio, ressentido ali, reprimido, ou de você ter a confiança, nos tornamos. Só que aí ele vai mostrar pra gente aí que no meio disso tudo aí tem que ter cautela, lógico, né? Tem que ter, tudo tem uma medida certa, né? Então você tem que ponderar nisso tudo, nas ações aí tem que ser ponderada, né? Tem que ter as medidas certas para tudo, né? Todas as atitudes humanas, tudo nosso. O mesmo se aplica aí aos desejos, à raiva, comportamentos, tudo, circunstâncias, pessoas, se envolve tudo, né? A gente se torna, como é que a gente se torna amável? Amando também, né? Ou seja, se torna, sei lá, irracíveis, né? Ou seja, agindo com ignorância. Isso devemos fazer
ele orienta aí fazer o uso da razão, bom uso da razão, fazer bom uso das nossas escolhas, atividades, e devemos sempre o quê? Buscar desenvolver atitudes de uma maneira racional, ali no caso. Então tem sempre essa valorização da razão. Então a felicidade para Aristóteles é o que? Corresponde ao hábito, né? Da prática, das virtudes, da prudência, né? Por sua própria natureza, os homens buscam o bem e a felicidade, gente. Todo mundo está aqui buscando o quê? Ser feliz, viver bem, né? Quem que está aqui para ficar vivendo mal, vivendo uma vida ruim, diminuindo os outros, indo por esse caminho aí, né? O caminho é esse aqui, cara. Já tem muito tempo, né, que eu tenho essas ideias aí, né, e venho mostrando, né, e falando por onde eu passo, tento mostrar isso aqui, mas nem sempre as coisas são assim, ou seja, a virtude é entendida como isso aí, uma prática, como a busca do bem, da excelência aí, tá bom? Mas é isso, se você ficar com dúvida, por exemplo, né, o que preciso, né? Aí se você se perguntar o que eu preciso para ser uma pessoa virtuosa e alcançar então uma felicidade prática, né? Simples, é exercitar bons hábitos cotidianamente, as boas ações, as boas virtudes, né? A felicidade, no caso aí, vai ser o produto da prática e das suas ações e escolhas ao longo e curto prazo. É igual semente, né? A longo e curto prazo, é igual o investimento, né? Você investe lá, é um investimento a longo e curto prazo, né? Só que nos investimentos você tem um risco, nisso aqui não. Se você cultivar suas ações, suas escolhas certinho, né? Você vai conseguir sim alcançar a felicidade, ainda mais se estiver bem acompanhado e estiver pensando junto aí com essas ideias aí, trabalhando em conjunto, né? Então, qual é o parâmetro aí utilizado para definir uma ação virtuosa? Existe um parâmetro para definir se uma ação é virtuosa, se uma... Para vocês verem, né? Existe. Ou seja, todo mundo tem uma razão, né? As pessoas então, tem uma razão, a razão faz o quê? Julgamento. E no caso aqui, para definir uma ação virtuosa, é o quê? O autor aí nos dá o quê? O meio termo, né? Existe um meio termo, um ajuste entre a deficiência moral e a falta de caráter e o excesso. Ou seja, você tem que manter um equilíbrio ali, uma medida certa. Nem a deficiência da moralidade, nem que vai ser o que? A falta de caráter, né? E nem o excesso de moralidade também, porque isso aí já vai te trazer problemas também, né? Porque tem que ter um equilíbrio, né? Você tá ali, né, nas relações ali, né, com as pessoas, nos relacionamentos, e você vai, né, com a razão julgar ali e definir, né, as ações suas e de quem está ao seu redor também, né? Está agindo com deficiência moral, está agindo com excesso, então é pensar nesse sentido aí, né? Tanto que é importante, né? Somente através aí do nosso caráter é que atingimos aí, no caso, a excelência, certo? Então você tem que ter esse saber prático aí, a virtude moral, porque é só por meio dele que você vai conseguir atingir uma excelência ali. A boa conduta, né? A força de espírito, a força de vontade, guiada pela razão, vai te levar ali a ser muito bom naquilo que você faz. Dessa forma aí, a felicidade ela está ligada aí a essa sabedoria prática, a essa virtude moral, né? E de saber fazer as escolhas racionais. Então você já tem essa experiência na vida. É feliz aquele que escolhe o que é mais adequado para si, ou seja, aquele ali é mais feliz. Nesse sentido, né, a gente deve ocupar-se primeiro com a formação dos bons hábitos ali, né, por meio, né, do seu desenvolvimento, né, da sua educação, do seu hábito, né, e a razão, né, pode desenvolver ali todo o seu potencial se você entrar dentro dessas condições ali, tá? Que são todo o potencial da razão, né, que é dado aí pela natureza humana, tá bom, pessoal? Gente, então é isso aí, tá bom? A gente vai passar aí para o próximo conteúdo. Vai lá, não perca.